Senhor Jesus, irmãos, aqui no Capão Redondo, pegar o evangelho agora. Estava agora há pouco lá no Piraporinha e a chuva caiu forte, mas glória a Deus, consegui pregar lá. Agora o sol apareceu, assim o Senhor nos abriu essa nova porta. Então vamos louvar o Senhor e agradecer a Deus por tudo e vamos pregar o evangelho, irmãos. Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz. Jesus, Ele garantiu: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Gostaria de ler uma mensagem, uma carta, na verdade, que o apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Jesus muitas vezes, Ele contou parábolas voltado à riqueza. E uma certa vez, um próprio homem rico, jovem, veio até Jesus e fez uma pergunta a Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: você guarda os mandamentos? E ele disse para Jesus: quais? Jesus falou: não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe, não dirás falso testemunho. E ele falou para o Senhor Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Só que Jesus virou para ele novamente e falou: te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Quando Jesus fala esta palavra para aquele homem rico, ele ficou triste. Imediatamente abaixou a sua cabeça e foi embora, virou as costas para o Senhor. A doutrina do Evangelho não é o homem ser rico. A doutrina do Evangelho é o homem se arrepender, é o homem buscar em Deus a perfeição, é o homem ser cheio da virtude do Espírito, porque descerá sobre o homem a virtude do Espírito Santo, e ele guiará o homem em toda a verdade. O apóstolo Paulo faz uma pequena explanação, e ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina não é da igreja, a doutrina não é do homem, a doutrina é a doutrina de Cristo. Por isso que Jesus falou: uma comida eu tenho a comer. A comida de Jesus não era a comida terrena, a comida dele era fazer a vontade do Pai que o enviou. A doutrina de Cristo é o homem buscar arrependimento, é o homem encontrar em Deus perdão, é o homem crer no seu nome,
e escapar da condenação do inferno. A doutrina do Evangelho proporciona ao homem a vida eterna. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar na doutrina dos profetas e dos santos apóstolos, a doutrina de Cristo, não é a doutrina de homens, que o homem deveria estar prestando atenção, não é a doutrina, os conceitos dos homens, que os homens deveriam estar acatando, é a doutrina do Evangelho, a mensagem da cruz, que é poder de Deus, a mensagem do Evangelho, que é loucura, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é soberbo. O homem soberbo, ele apoia a sua confiança em si próprio, no seu próprio braço, ele faz do seu braço a sua força, ele é altivo de coração. A nação de Israel trocou o Senhor, deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar Baalins, para adorar demônios, e eles se apartaram completamente do Senhor. Só que Deus os repreendia severamente. Deus falava com aquele povo de uma forma repreensiva, só que eles mesmo assim endureciam o coração. Eles cada vez mais, cada um partia para o seu caminho, e eles se apartavam de Deus. Eles não andavam na doutrina de Deus, eles não andavam segundo a lei de Moisés. Só que eles questionavam tanto aquela lei, questionaram a Moisés, questionaram a Jesus, questionaram até os profetas que Deus enviou. Estas são as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. A transformação do homem compete ele crer naquilo que está escrito. O Evangelho é um poder de Deus para salvar. Só que esse mesmo Evangelho, esta mesma palavra, vai condenar o homem no último dia, porque o homem ouviu a doutrina do Evangelho. Essa doutrina aqui não é a doutrina do Edir Macedo, essa doutrina aqui não é a doutrina do Papa Francisco, essa doutrina é a doutrina de Cristo, que se o homem obedece, ele terá a vida eterna. Jesus falou, mas vós não quereis vir a mim para teres vida. As minhas palavras não entram em vós, porque vós não sois de Deus. Todo aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Todo aquele que é da luz, ele escuta a verdade. Foi isso que Jesus falou para Pilatos. O homem soberbo, ele não aceita a repreensão do Senhor. Ele confia em si próprio. Ele faz do seu braço a sua força. Ele anda vagueando pela terra. Ele anda por esta terra duramente oprimido. O profeta Isaías chegou a escrever no capítulo 8, versículos 7, 8 e 9, que a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não existe luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome e se enfurecendo, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, haverá angústia e escuridão, sombras de ansiedade, porque serão empurrados para as trevas. Todo aquele que não anda segundo esta mensagem, segundo este Evangelho, ele está sendo empurrado para as trevas. Por isso que o povo amaldiçoa Deus, amaldiçoa o rei, amaldiçoa. Ele olha para os céus e questiona Deus. Nós estamos passando fome, estamos morando na rua, porque Deus se esqueceu de nós. É mentira, foi o homem que se esqueceu de Deus. Deus os abandonou aos seus sentimentos perversos, porque até as mulheres deixaram o uso natural, no contrário à natureza. Até os homens se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, cometendo todo tipo de abominação. Aí depois questiona Deus, Deus nos abandonou, os meus pais estão sofrendo no leito do hospital, Deus abandonou a minha família. O jovem está entregado às drogas, é porque Deus abandonou.
Não, foi primeiro o homem que abandonou a Deus. No princípio do livro está escrito: Deus deixou uma ordenança a Adão: não coma deste fruto, porque do dia que você comer dele, certamente você morrerá. Só que o homem que abandonou a Deus primeiro foi o homem que se infiltrou pelos seus caminhos devassos, pelos seus caminhos perversos. É o homem que escolhe por natureza, por voluntariamente, os caminhos do pecado. Ele não quer ter conhecimento de Deus, porque o dia que o homem conhecer a face deste Deus, o dia que o homem parar, ler a Bíblia e clamar, se humilhar, Deus vai se revelar a ele. Jesus falou que todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só que as pessoas estão se estribando, as pessoas estão errando, porque elas acham que conhecer a Jesus é frequentar a igreja, elas acham que conhecer a Jesus é ter uma religião. A doutrina do Evangelho, estes homens corruptos de entendimento estão deturpando o Evangelho, estão escandalizando as palavras do Senhor Jesus. Só que o homem cada vez mais, ele está entrelaçando em caminhos errantes, de um mar a outro mar, estão andando errante por esta terra, porque não estão andando segundo esta palavra. Cada um anda segundo o que fala o coração, cada um toma um rumo que é guiado à mente. O homem é conduzido pelos seus pés, pelos seus passos. Só que o homem de Deus é o contrário. Os passos do homem de Deus é Deus que o confirma. O homem de Deus não anda como ele quer, porque se ele andar como ele quer, ele vai andar como as nações andam. A Bíblia fala que Noé andou com Deus. Deus procurou homem aqui na terra que tapasse a brecha e que andasse pelo caminho, mas não encontrou. O Evangelho é a doutrina da salvação, só que os homens estão desprezando esta doutrina, estão se fiando na doutrina de homens corruptos de entendimento. O homem acredita na tese que os papas criaram. O homem vive a vida inteira pecando e acredita que o sacrifício que ele faz vai salvar ele da condenação do inferno. A doutrina do Evangelho não é fazer ninguém rico. A doutrina do Evangelho é a salvação da alma. Por isso que Jesus falou em João capítulo 17, versículo 3, que creio em ti, a vida eterna é esta, que creiam em ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Em quem você está crendo? No governo? Nos políticos? Aonde está a sua fé? Em Mamon, a riqueza? No trabalho, na família? Aonde a sua fé está apoiando? Porque toda fé que é fora da Bíblia é uma fé falsa. A sua fé está em quê? Num pedaço de barro? Num pedaço de gesso? Numa estátua? A fé do homem deveria estar na Bíblia, na palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus e faz dele o seu auxílio e o seu socorro. Porque Deus é uma fortaleza. Deus é um Deus justo. A piedade, eles estão transtornando ela, estão fazendo da piedade causa de grande lucro. Por isso que se abre igreja em cada esquina. É uma a cada 2 horas abre uma igreja evangélica. Só que se você entrar dentro de muitas, você vai ouvir os homens distorcendo esta palavra, pregam mais heresias do que a santa palavra. Eles falam mais das coisas terrenas do que das coisas de cima, porque o coração fala aquilo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde o ladrão mina e rouba. Ajuntais tesouro nos céus. Só que os que querem ser ricos
eles caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição eterna, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. O amor ao dinheiro, a avareza vai deixar muita gente de fora dos céus. A idolatria vai deixar muita gente de fora do reino dos céus. Os costumes pagãos, a doutrina dos homens vão deixar muita gente de fora dos céus. Porque Paulo diz: aparta destes, porque eles estão transformando a piedade em causa de grande lucro. É por isso que eles estão construindo templos e mais templos, investem caros em bancos, em estofados, em som de última geração, mas não tem coragem de amparar a viúva, o órfão, o faminto na sua necessidade. Não tem coragem de estender as mãos, prestar misericórdia, que era aquilo que os fariseus não faziam. Eles dizimavam o coentro e o cominho, a hortaliça, eles dizimavam os 10%, mas desprezavam o mais importante da lei, a fé, o amor, a fé, a misericórdia e o juízo. Eles desprezavam o mais importante. Mas o homem de Deus, ele busca estas coisas, a justiça, porque a justiça de Deus, o profeta Salomão falou que ele pediu a Deus a sabedoria, não para ele, mas a sabedoria segundo do Senhor, para ele julgar o seu povo com justiça e juízo. Jesus veio fazer justiça e juízo sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre o estrangeiro, sobre o pobre e sobre o necessitado, coisa que os religiosos não faziam, porque os religiosos faziam a vista grossa. Segue a piedade. A piedade, falou o apóstolo Paulo, grande na verdade é o mistério da piedade. A piedade é Jesus, que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, crido no mundo e pregado aos gentios e recebido acima na glória. A piedade de Deus foi dar Jesus para morrer no nosso lugar. Qual é o homem que teria coragem de morrer por outro pecador, por algum pecador na verdade? Só que Deus se levantou do seu trono e enviou o seu Filho unigênito para morrer. Ele foi causa de grande ganho. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. A fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milite a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna. Porque Jesus chamou o homem para tomar posse da vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. O rock and roll que você curte é passageiro. A anestesia que as drogas dão ao homem é passageira. O sexo fora do casamento é passageiro. A alegria que o mundo oferece é passageira. Só que o que Jesus oferece é eterno. Por isso que ele falou em Lucas 21, passará o céu e a terra, o homem morre e volta ao pó. A alegria do homem é enterrada junto com ele. Nem o ouro, nem a prata, nem a roupa que o homem veste vai seguir a ele na vida eterna, vai ir com ele para outra vida. Nem o anel de ouro. O Maradona morreu há poucos tempo atrás. Era o Deus do futebol que o mundo venerou. Era o homem dizendo-se Deus aqui na terra. Mas que Deus é esse que morreu? Já passou mais de meses e Maradona não ressuscitou ainda. Só que a Bíblia diz que o Senhor, o Deus dos exércitos, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia estava vivo. Só que o mundo trocou ele pela religiosidade. O mundo trocou Jesus pelo esporte, trocou Jesus pelo futebol, está trocando Jesus por prostituta,
por maconha, por sexo fora do casamento. Estão trocando Jesus por uma vida banal, uma vida que vai acabar logo. A vida do homem consiste em 70 anos. O que passa disso é infarto e canseira, 80. O máximo que você pode viver é 120 anos. Ou numa cadeira de roda, ou numa cama. Mas o homem não vai viver para sempre. O homem não vai ter uma saúde indestrutível. O homem é pó. Ele foi formado do pó da terra, e ao pó ele vai voltar. Mas é aqueles que morrem com Jesus, a vida eterna os espera. Uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. A coroa que Jesus preparou é a vida eterna, que serão galardoados aqueles que confiam em Deus. Não é numa imagem, porque a imagem tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é Senhor. Bem-aventurado é o povo que tem o seu Senhor como a sua confiança. Aparta-te daqueles que, dizendo-se cristão, mas não é. Está cheio de igrejas, está cheio de denominações sobre a terra, mas qual dessas é a verdadeira? Porque Jesus falou que nos finais dos tempos viria o mundo no meu nome, fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, a igreja. Sabe por que não engana a igreja? Porque Deus abreviou esses dias. Os anos estão passando apressados, porque apressa-se o Senhor. É Deus que está apressando o seu juízo, porque Ele vai condenar este mundo. Ele vai julgar, vai fazer justiça e juízo contra todos os pecadores, principalmente o ímpio que escarneceu da sua palavra, o ímpio que viveu uma vida depravada, o ímpio que trocou ele, porque a Bíblia diz que aos olhos dele, aos olhos do ímpio, o seu caminho parece bom, ele se estriba na sua própria sabedoria, mas ainda que Deus ponha ele numa terra reta, ele não consegue andar. Ainda que Deus mostre a ele o caminho, ele não consegue andar no caminho. Jesus veio se mostrando ser o caminho de Deus, mas os homens não quiseram. Eles quiseram andar pelo caminho da religião. Eu estava pregando lá no Piraporinha agora há pouco, e uma católica veio: não fala mal da minha religião, porque nós não falamos mal da tua. Eu falei para ela: não tem religião. Deus não tem religião. Deus não aceita a religião do homem, porque a religião hoje é causa de grande lucro. A religião corrompe o coração do homem. A religião está levando o homem para o inferno, porque ele acredita na religião, que ele cresceu nela, mas não acredita na palavra de Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, não existe outro caminho. Mas é melhor andar com a religião do que andar com Jesus. Para este povo aí que gosta de pecado, ele vive no pecado e não reconhece, porque ele é altivo de coração, ele é um nécio, um tolo andando por esta terra, porque a Bíblia diz que não se importaram em ter conhecimento de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque nela o homem encontra a vida eterna. Tome posse da vida eterna. Para qual coisa você foi chamado? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Jesus falou que é poucos que serão salvos. Por por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome fizemos muitas maravilhas, expulsamos demônios, curamos. E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos caídos. Apartai-vos de mim. Ter Jesus não é sinônimo de ter uma religião ou frequentar a igreja. Ter Jesus é ter uma conduta de um verdadeiro cristão.
A Bíblia diz em Atos capítulo 15 e versículo 26, homens que já expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Era Paulo e Barnabé, expôs a vida, foi para as ruas, foi para as praças. Paulo chegou até a entrar nas sinagogas dos judeus para mostrar que Jesus era aquele Cristo que foi rejeitado, que foi crucificado, mas ressuscitou. Sabe o que eles falaram para Paulo? Expulsou foi Paulo dentro das igrejas. Hoje a doutrina de Paulo não está nas igrejas, porque as mulheres ensinam nas igrejas. A doutrina de Paulo fugiu das igrejas. Essa doutrina aqui que o apóstolo Paulo diz, estão fazendo dela, é comércio. A mulher não se deve ensinar. Está cheio de pastora, está cheio de pregadoras, ensinando a palavra de Deus. Só que Paulo falou, a mulher deu ouvido ao diabo, transgrediu, porque a mulher é o vaso mais frágil que tem. A mulher não foi feita para ensinar. Por isso que quando Jesus chamou 12, não foi 12 apóstolas, foi 12 apóstolos. 12 apóstolos eram profetas de Deus. Está precisando ler Bíblia, vai ler Bíblia. Aí o povo acha que a mulher, porque é o feminismo que está contagiando o globo terra, aí quer pôr isso dentro das igrejas. Maria Madalena estava cheia de demônios, só que Jesus expulsou os demônios da vida dela. 7 demônios atormentavam aquela mulher, só que aquela mulher começou a seguir Jesus. Ela não ensinava a palavra de Deus, ela temia a Jesus, ela andava por onde Jesus ia, mas não era ensinando, como se faz em muitas igrejas. Por isso que Jesus falou, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele conhece falar do Maradona, conhece falar do Papa, do Padre Marcelo Rossi, mas não conhece as Escrituras, que é o poder de Deus. Então se afasta desses homens, foge, povo meu, sai da Babilônia, porque expulsaram a doutrina que o apóstolo Paulo ensinou. Não querem a doutrina do apóstolo Paulo dentro das igrejas, porque a doutrina dele era a doutrina de Cristo, fundamentada dos profetas. Jesus falou pela boca do apóstolo Paulo que Deus conhece os que são seus, e apartem-se do mal aqueles que professam o nome de Cristo, apartem-se da iniquidade. Então todo homem que é da luz, ele ouve, ele vem para a luz. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então busque a Jesus, porque certamente cedo venho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Para você ter Jesus, não precisa você se dirigir à primeira religião que você encontra na rua. Quer ter Jesus? Vive uma vida baseada nas Escrituras, uma fé perfeita, porque até a fé para o homem ter, é Deus que dá, é um dom de Deus. Pede a Deus, porque Deus dá a todos e não lança em rosto. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Deus abençoe.